Cada vez aqui tá com somzinho. Deixa eu ver. Boa noite a todos. Vamos iniciar as nossas reflexões de hoje e vamos utilizar. Eu até trouxe o livro, mas já está refletido ali no slide. A capa do livro de Divaldo Pereira Franco, Diretrizes para o Êxito. Tem uma capa mais moderna, mas essa aqui é a de as primeiras edições, né? Então, um livro muito bom. E logo já na introdução, ela coloca ali qual que é o objetivo. Né? Até explicando o título, Diretrizes para o Êxito, a gente lembra até da frase de Jesus, né? Tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. E a gente busca sempre vencer no mundo. Sendo que o nosso processo evolutivo é de se vencer, né? De buscar, de alguma forma, despertar as nossas potências internas, desenvolvê-las, adquirir sabedoria. E lá na introdução ela tem essa frase que mostra assim, o escopo da obra. Né? Em face dos muitos conflitos que tomam conta da criatura humana, que parece divorciada dos princípios éticos morais e das propostas libertadoras da ignorância e da estultice, comprazendo-se na desordem e no exacerbado prazer dos sentidos, não podemos ignorar a necessidade de recordar-lhes algumas diretrizes para o seu êxito real no desiderato da reencarnação. Então nós estamos numa casa espírita, e sabemos, estudamos, sempre reiteramos sobre a necessidade da gente se situar. Na capa aqui do livro, ela coloca até uma bússola, que é as bússolas antigas. Qual que é o objetivo de nós estarmos aqui? Por que a gente passa por tantos desafios? Por que esses desafios acabam sendo bem pessoais, né? Uma coisa que pode me incomodar no trabalho, me incomoda outra pessoa. Então, ela é bem cirúrgica a nossa vida nesse impulsionamento evolutivo. E o livro vai ser pautado em mensagens, parece que são 30 mensagens, com esse objetivo de trazer lembretes para nós do que nós precisamos desenvolver ou ficarmos mais atentos para que realmente a gente consiga sair desta experiência humana, dessa experiência reencarnatória, bem-sucedidos. Ou seja, com mais paz, com mais sabedoria, desenvolvido algum tipo de virtude, ou as virtudes. E um dos aspectos que me chamou muito a atenção, que vai ser crucial para que a gente possa realmente se desenvolver aqui na Terra, enquanto espíritos imortais, é o aspecto da assertividade, que é o título do estudo de hoje. Lá no livro vai ter um capítulo só falando de comportamento assertivo. Mas para ficar mais inteligível, eu acrescentei essa palavra, a importância do comportamento assertivo, que é muito utilizado, gente, assim, nos treinamentos corporativos, em curso de desenvolvimento pessoal, a necessidade de a gente ter esse comportamento mais sóbrio nas nossas relações interpessoais. Mas o que seria a assertividade? No dicionário você vai falar o seguinte: é a característica de quem afirma algo de forma categórica, firme, mas sem experimentar ansiedade indevida ou excesso de ansiedade, mas também sem ser hostil ao interlocutor. Então, aquela virtude bem aristotélica, né? Do equilíbrio. Essa capacidade de se posicionar perante os desafios, e imagina quais elas forem, com firmeza, mas sem sofrer com isso.
sem sentir ansiedade. Oh, vai ter uma reunião e eu vou ter que me expor. E a gente vai começar a sentir ansiedade, né? Tremer. E isso é nas reuniões de família também. E no nosso dia a dia. Pasmem, nós temos muita dificuldade disso. E a palavrinha aqui é interessante, ansiedade, né? Como que a gente fica aflito de falar o sim quando é necessário, o não também quando é necessário. E como que isso tem minado a nossa saúde. Aqui nós estamos falando de um livro espírita, Diretriz para o Êxito, que ela vai trabalhar esse aspecto, que parece que é só uma coisa que nos atrapalha nas relações familiares, nas relações profissionais, mas que ela vem trazer nos atrapalha também no nosso processo evolutivo, principalmente no nosso processo evolutivo. Tem um livro que chama Seja Assertivo, de uma palestrante, chama Vera Martins. Então ela faz, já no começo do livro, ela põe uma proposta para nós. O que a gente ganha em ser assertivo? Em não se esconder, né? E se posicionar, dar a sua opinião, sem sofrer tanto, com a gente mesmo. Primeiro, isso melhora a nossa saúde física, emocional. Porque, querendo ou não, é igual está no outro livro espírita, de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Lidar com o livre-arbítrio, que é uma potência, nós vamos ter que lidar todo momento. Todo momento a gente vai estar falando sim ou não. Porque é uma potência da alma, a gente precisa escolher. E escolher para nós ainda é muito difícil. É difícil. É melhor ir no cardume, né? A mesma direção do cardume. Como retrata lá na série The Chosen. Os cristãos vão remar contra a maré. Vem o cardume, aí tem um peixinho que vem remando contra a maré. Assertividade. Então melhora a nossa saúde, por quê? A gente vai deixar de sofrer tanto, sentir tanta ansiedade, minar nossa corrente sanguínea de cortisol. Porque todo momento vamos precisar fazer isso. Para educar um filho, é com um coleguinha de serviço, é com aqueles colegas que nos serviu até ontem, até hoje. Mas hoje eu sou cristão, não posso fazer mais o que eu fazia. Eu vou ser obrigado a falar não, mas vai ser difícil. Vai gerar ansiedade. Não adianta sofrer por isso. Adultos têm que aprender a falar sim e não. Sem essa ansiedade. O fato da gente evitar de falar não reduz a nossa ansiedade. É o que a autora vem colocar para nós. Porque a gente vai ser obrigado a se posicionar. O fato de se esconder ou de manter uma atitude agressiva é muito desgastante. É mais desgastante do que fazer o que nós estamos fazendo aqui. Procurar estudar sobre isso, desenvolver isso, tratar isso. Porque todo momento, né, a gente está sendo minado por essa adrenalina, por esse cortisol. Melhora as nossas relações familiares com o nosso cônjuge, que às vezes é meio narcisista, com os nossos filhos. E para educar eu preciso me posicionar. E quanto mais eu me posiciono, mais as pessoas nos respeitam. Porque gera credibilidade. Se a gente tem uma comunicação muito agressiva, procurando se defender numa atitude agressiva, ou muito passiva, falando só amém, assim seja, ninguém nos respeita, nem nós estamos nos respeitando. Aí dificuldade na relação com o filho, a gente tem que se posicionar. Às vezes o nosso olhar vai falar mais do que as nossas palavras. A gente vai reclamar, nossa, ninguém me obedece dentro de casa. Meu marido abusa de mim, a minha esposa abusa de mim. Porque a gente não tem credibilidade. Mas esconde ali alguma dificuldade que a gente traz.
A gente está tentando pagar um preço que não está valendo a pena. Nas profissões, isso é muito estudado, né? Nas profissões, sejam autônomas, sejam de corporações, a gente precisa ter mais firmeza, ter mais coragem para se posicionar. Senão a gente não cresce na empresa, vai ficar muito difícil de assumir cargos de liderança, vai ser muito difícil de lidar com as pessoas que não são subordinadas, lidar com os nossos pares e lidar com os nossos superiores. Vai ser sempre muito difícil. Vai ser sempre muito penoso. Qualquer reunião, qualquer alinhamento que com poucas palavras poderia resolver, a gente vai criar um mar de dificuldade. Um mar de dificuldade. E vai só minando a nossa credibilidade com a gente mesmo e com as pessoas. O livro vem trabalhar principalmente do ponto de vista religioso. Do ponto de vista religioso, se a gente não aprender a ser assertivo, a ser mais firme, a gente não cresce espiritualmente. Porque tem a ver com comportamento. Não é à toa que Jesus, lá no Sermão do Monte, ele fala que as vossas palavras sejam sim, sim, não e não. O que passar disso é coisa do demônio. É coisa do tentador. Lógico que ele estava falando sobre juramento. Lógico que ele estava falando também da capacidade que o cristão tem de remar contra a maré. Uma pouca necessidade de ser aceito neste mundo. Pois sabe que nós, como Jesus, nosso reino não é deste mundo. Nós não somos daqui, nós somos da pátria espiritual. O que adianta de ganhar este mundo e perder nossa alma, como nos diz Jesus? Então a assertividade vai andar junto com lealdade, percebe, gente? É Jesus quando fala assim, vocês me chamam de mestre e senhor, e na verdade eu sou mestre e senhor. Na verdade eu sou mestre e sou senhor. E quantos de nós nos esquivamos? A gente tem uma capacidade para fazer o bem, mas desconfiamos de nós mesmos. Ah, não, você pode fazer isso. Ah, quem sou eu? Quem sou eu? Tem uma potência enorme, poderia ser útil ali, mas se esconde. E no dia a dia? Com coisas que até ontem, até hoje, a gente achava que era normal e agora a gente já sabe que não é normal, pois tem prejudicado a nossa saúde. Se a gente não se posicionar com medo, vou perder amizades. Como é que vai ser? Medo, 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 medo. Então a gente vê os primeiros cristãos, começando com Jesus, né, que inaugura essa era. O que caracteriza muitos primeiros cristãos, os santos mártires, eles não tinham medo. Tinham coragem moral mesmo. Se posicionavam e doer quem doer. Mas como está no dicionário? Sem experimentar ansiedade, mas também sem ser hostil àquele que está indagando. E é interessante de desenvolver isso, e para isso a gente precisa desenvolver a nossa capacidade de entender como que anda o nosso comportamento, como que anda a nossa capacidade de sermos assertivos. No livro já referido, Seja Assertivo, não é um livro espírita, é um livro de desenvolvimento humano, ela propõe para nós algumas perguntas, bem pequenininhas aqui, uma autoavaliação, situações bem comuns, que são 7. Eu vou falando algumas frases, vocês pensam, e no final vocês vão ter a resposta, se nós estamos sendo um pouco ou mais ou menos assertivos. Se a resposta for quase sempre, significa 100%. Com frequência, os 90%. Raramente, menos de 10%. Vocês vão entender.
Como que é o nosso comportamento nessa seguinte situação, gente? É só uma autoavaliação com a gente mesmo. Eu fico constrangido quando tenho de enfrentar alguém para resolver o problema? Tem um problema, seja no serviço, seja familiar, pode até ser uma criança, tá? Tem um problema para resolver, mas esse problema tem nome, então é uma pessoa. Eu preciso enfrentar essa pessoa. O que eu sinto nesse momento? Eu fico constrangido? Eu sinto certo incômodo? Para pensar. Ou mesmo situações que a gente já passou. Patrão, né? O serviço. Aí eu sou autônomo, eu sou livre. Não. Às vezes um cliente, um fornecedor. Como é que foi essa experiência? Na véspera eu já fiquei preocupado. Nós vou ter uma conversa com o fulano. Eu vou precisar ser mais sincero. Como é que foi isso? Senti um certo calafrio, um certo incômodo. Vou ter que conversar com meu filho, com a minha filha. Como é que foi? Foi tranquilo? Depende de como nós respondemos. Se a gente responde o seguinte, não, eu fico constrangido, quase sempre, 100% das vezes, é uma noite difícil para mim. Fico preocupado. Até no movimento religioso, tá? Tem coisa que a gente precisa falar, fica preocupado. Nossa, será que eu vou magoar? Como é que vai ser? Como é que... Exatamente. Como é que vai ser a reação? É difícil, mas é um problema, eu vou ter que enfrentar. Isso é quase sempre... Eu não tenho um comportamento assertivo, eu tenho um comportamento passivo. Eu tenho a tendência a ser mais passivo. Se é com frequência, significa que em algumas situações eu sou mais assertivo, quando tem menos risco para minha pessoa. Você já repararam que tem gente que é muito brabo dentro de casa, mas no trabalho é um cordeirinho? Por quê? Lá ele se sente ameaçado. Dentro de casa ele extravasa. Parar para pensar. Porque os nossos comportamentos refletem no ambiente que nós estamos, dificultando ou flexibilizando esse ambiente. Não adianta te plantar só espinhos, né? Depois querer colher rosas, não. Não adianta. Se é raramente, quer dizer que nós estamos bem, nós estamos trabalhando aí a nossa assertividade. Vamos pensar numa outra situação. Eu perco a paciência com facilidade, pois sou do tipo pavio curto. Tem gente que fala isso até com orgulho, né? Sou pavio curto. Comigo eu falo mesmo, doer que doer. Já perdi um monte de emprego por causa disso. Já divorciei várias vezes. Pasmem, isso não é assertividade. Isso é agressividade. No fundo, a gente é medroso. Só que a forma de extravasar esse medo é diferente do passivo. Quando alguém é irônico e sarcástico comigo, eu reajo da mesma forma com ele? Uma brincadeira que eu não gostei. Eu vou lá e respondo a mesma moeda? Ah, não, me calo, finge que não ouvi, passividade. Não, respondo com a mesma moeda, agressividade. Eu preciso encontrar um equilíbrio, né? Porque o cristão, ele é a luz do mundo. Ele é o sol da terra. Na ideia de que ele prevalece sobre o meio. Ele não é, ele é proativo. Ele não é reativo, entendeu? É o que Jesus quis mostrar.
O meu comportamento não é vocês que têm que ditar. Senão eu não sou assertivo, eu não sou cristão. Percebe? Eu tenho que brilhar. Então pode, igual o Emmanuel fala, quilômetros e quilômetros de trevas não conseguem vencer uma luz de uma vela. Não conseguem vencer. Mas nós somos reativos. Então, se as coisas estão boas, eu sou bonzinho. Se as coisas estão ruins, eu sou malzinho. É a mesma coisa de falar que eu sou criança, do ponto de vista emocional. Prefiro que as pessoas percebam o que eu desejo ou preciso do que eu ter de dizer. Tive esse relacionamento afetivo, né? Diz, eu não gostei, eu quero uma coisa. Não, eu prefiro que as pessoas adivinhem. Olha a fragilidade emocional. Né? Então, são coisas que a gente tem que pensar. É importante para mim obter o que preciso e desejo, nem que com isso possa magoar outra pessoa? Agressividade. Agressivo. Gente, Deus deu esse planeta para nós. A gente vai viver com pessoas de todo tipo. Querendo ou não. O cristão, ele não tenta mudar as pessoas. Ele tenta influenciar as pessoas, que é diferente. Influenciar é, através do nosso comportamento, incentivar as pessoas a mudarem também. Não é constranger o outro a mudar. Porque isso é só coisa da nossa cabeça, ilusões da nossa cabeça, né? Não me incomoda em admitir meu erro perante os outros. Expresso minha discordância das opiniões das pessoas, em geral, sem dificuldade. Ou é difícil, né? Até em grupo de estudo. Tá lá o coordenador, deu uma opinião, tem dificuldade de... Mas eu não... Eu entendo aqui diferente. Mas eu preciso ser agressivo também? Não, você está errado, eu estudei, eu tenho mais experiência. Então a gente vai de um 8 a 80. Porque temos medo. Aí como a gente age ao poder do medo, que a gente vai entender medo de que a gente tem medo, a gente é descompensado, entendeu? As nossas atitudes saem sem naturalidade, saem exageradas. Sai sem lógica. Porque a gente não está sereno. Sai no arranco, né? Então, na verdade, o livro vai mostrar 20 questões que isso aqui a gente pode transferir para todas as situações, gente. Todas as situações. Até com o filho, com uma criança. Às vezes a gente tem dificuldade. Ou a gente é muito agressivo. Cala a boca, bate. Ou a gente é muito passivo. Aí os nossos filhos olham a gente como se fosse uma pessoa descompensada, uma pessoa sem credibilidade. Então é coisa que a gente pensa, isso tem atrapalhado demais as nossas relações e a nossa saúde, né? Principalmente a nossa saúde e o nosso lado espiritual. Então, o que a Joana nos pede? Para a gente desenvolver assertividade, a gente deve entender como é que funciona o nosso comportamento. Por que a gente age da forma que a gente age? A gênese, né, do comportamento. De forma incontestável, o comportamento desvela a pessoa interior, suas aspirações e projetos, seus valores e conquistas. A maneira como se conduz em família, no grupo social, nas atividades profissionais, expressa um nível de cultura e de educação em que se encontra, revelando significativos traços da sua personalidade. Então, para a gente desenvolver o comportamento assertivo, que é o comportamento mais equilibrado, de lealdade, de firmeza, de ter menos dificuldades em nos posicionarmos,
seja com quem for, sem ansiedade, sem medo, para não sair uma atitude descontrolada, um comportamento descontrolado, para depois se arrepender. A gente precisa entender o comportamento primeiro, seja qual for. A forma que a gente se comporta, seja na família, porque comportamento tem a ver com a nossa relação com o outro, concorda? E querendo ou não, as relações humanas são interdependentes. Nós não somos totalmente independentes, desculpa a redundância da palavra. Ninguém vive sem precisar do outro. Nem Jesus fez isso. Primeira coisa que ele faz, ele ora a noite inteira no monte e reúne o colégio apostólico, 12 apóstolos. De discípulos que estavam seguindo ali, ele escolhe 12. Então não tentem, ninguém é uma ilha. Eu sou dependente. Que sentido? Ou é melhor de falar assim, eu sou arrogante? Ou é melhor falar assim, eu tenho medo de relacionar com o outro, que eu me decepcionei lá atrás, não quero decepcionar de novo. A verdade é que as relações são de interdependência. Ou seja, nós precisamos desenvolver a nossa capacidade de lidar com as nossas próprias questões sem delegar isso para o outro, mas a gente precisa do outro ao mesmo tempo. É uma situação de equilíbrio. Por isso o comportamento deve ser também equilibrado. Mas esse comportamento, seja qual for, seja na família, no grupo social, qualquer atividade que nós estejamos, no fundo, é um reflexo do nosso nível de cultura, ou seja, conhecimento mesmo. Nível intelectual. O que eu sei dessa vida, afinal de contas? O que eu entendo dessa vida? Solidificado, cultura. Mas ela chama atenção, não só cultura, não somente cultura, mas educação. Que aí tem a ver com sentimento. Eu sou uma pessoa que consigo lidar com o outro, com direitos, com deveres, sei meus limites, consigo perceber quando eu estou passando o limite do outro. Isso tem a ver com a educação. Então a forma que a gente relaciona lá na família, seja na sociedade, a forma que a gente compra um pão, que a gente lida com o açougueiro, que a gente lida no supermercado, a gente é mais ou menos educado, essas relações são mais ou menos conflituosas com o nosso vizinho, no trabalho, não vem do nada, entendeu, gente? Tem uma programação que te está obedecendo. Mas isso está consciente, não está? Não interessa. Mas tem a ver com o nosso nível de cultura e com o nosso nível de educação. Entendido isso, por que ela está colocando dessa forma? A gente começa a perceber o quanto que a educação religiosa é importante no nosso comportamento. E também a cultura. Porque se eu aprendo lá na escola noções de ecologia, noções de que um plástico demora não sei quantos 100 anos para ser dissolvido, assimilado pelo meio ambiente. E eu entendo isso lá na escola, sem preocupar com o comportamento. Eu vou me incomodar jogar uma bala no chão. Porque eu já tenho conhecimento, entendeu? Por isso que ela fala, é cultura e educação, vão andar juntos. Mas a educação religiosa é fundamental para a gente ter um comportamento adequado. Religiosa. Mas tem muitas religiões no mundo, grandes religiões, poderosas religiões. Mas elas se detêm no Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus se preocupa muito com esse comportamento mais saudável. Mas ele é pautado principalmente numa compreensão de Deus, da vida. Então, a gente vê a doutrina espírita que tem esse compromisso de resgatar o cristianismo na sua pureza
na sua pureza mais primitiva. Então, o comportamento, tem um livro, né, do André Luiz, chama Conduta Espírita. Não é modismo determinadas coisas que a gente fala na casa espírita. É coisa que derivam da cultura e da ciência espírita. Se eu tenho lá, estudo 5 princípios básicos da doutrina espírita, se existe um Deus, se existe espírito, se existe reencarnação, se esses espíritos comunicam, se existe o progresso, se existe a vida em outros planetas, eu tenho que saber que todos os meus comportamentos têm consequência. Então, automaticamente, eu tendo a me policiar. É o que aconteceu lá atrás com o cristianismo, quando Jesus fala do reino dos céus. É uma outra perspectiva, entendeu, gente? Quando Jesus fala, existe um reino dos céus, muda totalmente o foco. Existe uma compensação para a justiça. A justiça se processa principalmente nesse reino dos céus. Aí tudo faz sentido. Tudo faz sentido. O que não faz sentido é o terra-terra. Aí realmente o que vai fazer sentido é a força. É o poder da força. É o que hoje está tentando se pregar a goela abaixo, né? A paz pela força. Existe isso? Depende do lado que você tiver, né? Depende do lado que você tiver. Vai fazer sentido se eu não estiver sendo atingido. Mas para quem é atingido, não faz muito sentido. Mas acima das nossas verdades existem as leis divinas. Bom, a gente pode estar se perguntando, ok, se a educação religiosa tem tanto impacto no nosso comportamento, por que esse mundo ainda não é um reino dos céus aqui na Terra? Moisés já passou, Jesus já passou, o Espiritismo já está aí na Terra. Por quê? Porque que mesmo com a educação religiosa, a gente vê essa dicotomia, né? Nós estamos aqui estudando, muitos estão até trabalhando no movimento espírita, mas tem esses comportamentos agressivos ou extremamente passivos. A gente não consegue ter um comportamento que automaticamente seria o natural a partir de uma fé religiosa cristã. Joana explica por quê. Lamentavelmente, nos tempos atuais, há um grande abismo entre as lições exaradas nos evangelhos e a maneira de comportar daqueles que se lhes vinculam intelectual e emocionalmente. O apego aos prazeres insensatos e a luta devoradora pela conquista de posições relevantes vem mascarando os sentimentos dos indivíduos que se associam às fileiras do pensamento de Jesus, em lamentável demonstração de que entre a teoria e a conduta há um terrível pego. Pego é abismo. As tradições medievais, com as suas castrações psicológicas, criaram conceitos falsos sobre a humildade, tornando seus simpatizantes submissos, misantropos e subservientes, por falta de dignidade vivencial e comportamento assertivo. Então, realmente, se nós fôssemos cristãos e levássemos o cristianismo, o espiritismo a sério, e mergulhássemos, né, como no livro Emmanuel, o Emmanuel coloca isso, a gente fica muito na superficialidade do conhecimento espírita. A gente não mergulha no conhecimento. Né? Quando a coisa começa a cortar na carne, a gente, opa, eu vou até aqui. Começa a mexer no nosso comportamento, nos nossos desejos. Ah, não posso dedicar mais não. Esse livro eu não vou ler. Esta reunião eu não vou frequentar. Porque está mexendo no que eu não quero mexer. É o que ela colocou aqui no começo. Simplesmente nos tempos atuais, em que se vende nas redes sociais uma felicidade,
existe, a maioria das pessoas, mesmo cristãos, estão presas aos prazeres, à conquista de posições relevantes. É como se a ideia de vencer no mundo, a gente precisa ser popular e ter coisas materiais. Ou não é? E numa mágica, numa estratégia mirabolante, a gente conseguiu inverter as coisas e colocar isso dentro do movimento religioso. Então eu pego um ensinamento, né, de Jesus, é Jesus que fala sobre a fé, que move montanhas, é Jesus curando os enfermos, é Jesus multiplicando os pães, mas o sermão dos 7 reais lá eu não quero ler, que fala da hipocrisia. Quando o Jesus que entra no templo e expulsa os vendilhões do templo, essa parte também eu não quero ver. É Jesus no Sermão do Monte, falando das bem-aventuranças, colocando responsabilidade em nós. Ah, não, essa parte não me interessa muito. Percebe? A gente começa a selecionar aquilo que nos interessa, que não incomode a nossa ideia de prazer do mundo e a nossa ideia que ser popular vai gerar algum tipo de felicidade em nós. Ou não é assim? Mas não é para a gente se alarmar, gente. Essa luta com a carne e com as nossas imperfeições, ela é hercúlea mesmo. Ela é necessária. A gente está estudando no Livro dos Espíritos, na sexta-feira, estudo online. E a gente percebe, né? O que os Espíritos colocam? Nós trazemos 2 naturezas, a natureza espiritual e a natureza animal. Ou seja, nós somos espíritos. O espírito é tudo, esse eu que está falando aqui, esse eu que está ouvindo e que vai sobreviver tudo. Espírito imortal, mas nós estamos mergulhados no corpo físico. Este corpo físico, segundo as questões que falam sobre os animais, os homens, livro dos espíritos, traz os seus instintos. Instinto de sobrevivência. Traz a libido muito forte, traz a fome muito forte, a necessidade de bem-estar muito forte. E este corpo físico só quer que a gente sobreviva, gente. A função dele é essa. Não está preocupado a gente ser feliz, não, entendeu? E se a gente não trabalhar, racionalizar aquilo que a gente sente no corpo, a gente vai sofrer. Porque se eu der vazão à minha libido todo momento que ela vem, eu vou acabar com a minha família. Ou não vou? Mas o meu corpo não está preocupado com isso. Ele está preocupado em só sobreviver e lançar semente. Que sobreviva a espécie. É a função dele é essa. Mas o espírito somos nós, temos que racionalizar. Estou dando só um exemplo. Pensa no bem-estar. É lógico que ter um automóvel que traz comodidade, uma casa que traz conforto, o nosso corpo fica feliz da vida. É mais sobrevivência. Mas nós, quanto espírito, temos que saber a que preço. Qual que é o preço que eu estou pagando em relação a isso? Que lado espiritual? Estou vendendo minha alma para o diabo, igual Guts fala em Fausto, para conquistar isso? O meu corpo está ok, quer que eu sobreviva. Quanto mais bem-estar, quanto mais conforto, ele vai ficar felizão. Que a função dele é essa. Mas o espírito tem que sobrepor sobre a matéria. Para que as nossas relações tenham sentido, né? E além disso, nós trazemos paixões mais sofisticadas, que a gente estuda no Livro dos Espíritos,
que é o orgulho. Ah, eu não quero ter uma casa só para o meu conforto físico. Eu quero ter uma casa para aparecer, para mostrar para as pessoas que eu sou bem-sucedido. Entendeu? É uma imperfeição mais sutil. Não tem a ver só com bem-estar. Eu quero ter aquela pessoa não porque eu estou atendendo somente o meu libido. É porque aquela pessoa me abre portas de poder que sozinho eu não consigo abri-las. Percebe como que a gente vai transitando entre as imperfeições espirituais e as necessidades do corpo? E a gente precisa racionalizar isso. Nós não estamos filosofando aqui não, é coisa que a gente está vivendo todo momento. Todo momento. E se a gente não adquirir assertividade, a gente não vai conseguir dar freio a isso não. Isso é um ponto. O outro ponto, ela fala da própria educação religiosa, que coloca a humildade como uma coisa de ser subserviente, né? Ser meio misantropo. No mundo é cheio de pecado, não posso lidar com o mundo, eu tenho que evitar o mundo. Percebe? Essa educação religiosa ela é muito forte. Que a gente não pode trazer para a casa espírita. Igual a gente fez um curso aqui sobre mediunidade, falando sobre obsessão. Aí alguém falou assim, não, a gente tem que ter medo dos obsessores. Negativo. Medo não. Nós temos que ter respeito. Diferente. A filosofia do medo gera pessoa misantropa. Olha o mundo com muita desconfiança, com medo, é coisa do demônio. Ah, não, ali é obsessor. Não, tem que ter respeito. Eu vou enfrentar o respeito. Eu sei que eu tenho várias pegas, né? Várias tomadas que eles podem ali apertar. Mas ok, eu vou trabalhar isso dentro de mim. Eu não preciso ter medo de nada. Submissos. Então, vira um estereótipo de religioso. Né? E te confunde isso com humildade. Fulano é humilde, ele é religioso, nem olha para o lado. Ah, não posso entrar ali não, que ali é o lugar do pecado. Não posso conviver com os vizinhos tal, porque eles são macumbeiros. Ah, não posso beber água na casa de fulano, porque eu vou ser enfeitiçado. Medo, medo. E isso, nessa estratégia do nosso cérebro, né, da nossa sobrevivência emocional, vai fazer com que a gente mergulhe nesse comportamento religioso, principalmente passivo, como uma válvula de escape para esconder a minha timidez, o meu complexo de inferioridade, o meu medo de rejeição. Que é aquela velha história. Se eu falo muito sim, 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 no fundo eu estou falando muito não, não para quem? Para mim. A questão é, por que eu tenho necessidade de falar tanto sim? Aí volta lá atrás, tem que entender o dinâmico do comportamento. Tem a ver com o que eu acredito, com a forma de educação que eu tive. Tem a ver com tudo isso. Qual que é o meu sistema religioso? O que eu acredito? É um sistema que me empodera? É um sistema que me gera mais submissão, mais medo? Faz sentido ou não faz? Sem dúvida. Então, o que seria o comportamento assertivo, de acordo com a nossa mentora Joana de Ângeles? Comportamento assertivo estabelece um conjunto de valores que se deve ter em conta, a saber, ter opinião e defendê-la. Então, se a gente tem muito medo da rejeição,
Vai ficar difícil fazer isso aqui. Ter opinião, falar, não, essa é a opinião minha e pronto. Porque a gente vai querer, de alguma forma, ser aceito. É insuportável não ser aceito. E para ser aceito, passou até a reportagem do Felca, né? No Fantástico ontem, falando sobre isso. De alguma forma, é igual cachorrinho que você dá uma prenda para ele, né? Eu cedi uma vez e fiquei de boa com as pessoas, então gostei. Falei não para mim, mas pelo menos eu não me senti rejeitado. Então, no fritar dos ovos compensando, acabou compensando para mim. Mas é muito sim, muito não para mim, vou sofrer. Enfrentar críticas quando justas e oportunas ou não. Difícil, né? Enfrentar uma crítica. Se eu tenho medo da rejeição, ou se eu sou muito agressivo, porque eu tenho medo, eu estou sempre no defensivo. Sempre defensivo. Se alguém criticou, de repente, até de forma justa, oportuna, eu não assimilo isso bem. Ao não assimilar isso bem, eu não cresço espiritualmente. Então é sempre na adrenalina, é sempre muito difícil as relações humanas. E não tem sossego, é dentro de casa, é fora de casa, onde que a gente vê. É aquela pessoa que vai tomar um prejuízo num troco, não vou falar não. Percebe? Todo momento essa adrenalina. Não vou falar não, é 10 centavos, vou deixar passar. Experimenta um dia. Não, você me deu o troco errado, tá? Vai ver que não vai doer tanto. Dói mais fazer essas atitudes com a gente mesmo. Manter-se com naturalidade quando formule pedidos ou os recuse. Então, a pessoa que tem um comportamento, às vezes, muito agressivo ou muito passivo, sempre difícil fazer isso. Porque tem medo de incomodar, gente. Isso é difícil. E de recusar o pedido. Vai ser aquela boa mãe que o filho chega de madrugada com cara de pau e pedir fazer janta para eles hoje. Ela vai levantar e vai fazer. Não vai ter coragem de falar, não, se quiser você faça. Agora é o meu momento de repouso. E vai falar que isso é cristianismo, vai falar que é cristã. Todo mundo vai olhar isso como uma bondade, percebe? Mas não é. A pessoa não está fazendo isso por bondade. Está fazendo isso por fragilidade emocional que não está sendo trabalhada. Não é à toa que Jesus combate 2 grandes males na humanidade. A hipocrisia e o coração endurecido. Hipocrisia, a gente se enganar, entendeu? Porque no fundo a gente sabe por que a gente faz aquilo que a gente faz. E poucas vezes é por vontade de ajudar. É vontade de agradar, é diferente. E Jesus não preocupou de agradar ninguém, não. Estabelecer conversação sem imposições descabidas, estar receptivo sempre para mudanças mais enriquecedoras. Mas isso é uma coisa simples, né? Não é uma coisa simples. Aí vamos lá no Evangelho do Espiritismo. Tá certo que alguns traumas vêm de situações mais drásticas, mais graves, mas a maioria vem como pontas de alfinete sendo picada na nossa pele. Está lá no dos Espíritos. Pontas de alfinete, uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Eu falo sim, mas no fundo eu não queria. Esse medo, ou extremamente agressivo, que vai minando a nossa energia. Pontinha de alfinete.
Não aconteceu nenhuma tragédia na nossa vida, só essas pequenas tragédias que a gente vai se permitir, né? Que fazem a gente sofrer. E vai ficar muito difícil com esse conjunto de feridas de falar não ao pecado, de falar não às imperfeições. Falar, ó, até hoje eu andava com vocês, mas agora não dá. Sou espírita, eu sei que agora tem influência espiritual, não sabia disso. Sinto muito. Não estou sendo hostil, mas é a minha vida que está em jogo. Mas para isso tem que ter coragem, não tem? Para isso tem que ser homem e mulher de verdade. Então a gente está notando que quando ela fala desse comportamento assertivo num livro que fala sobre êxito, não é à toa. Não é à toa. Não poucos, no entanto, assumem uma postura agressiva, procurando manter-se em atitude hostil a todos quantos deles discordam ou pensam de maneira diferente, impondo suas ideias ou desejando forçar sua aceitação, sempre dando a ideia de que é possuidor do conhecimento, que não admite controvérsia. Então, o outro extremo é aquela pessoa que falou sim, 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 agora ele fala assim, assertividade, vou falar não, 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 sempre. Aí ele fica agressivo. Agressivo. Porque no fundo, ele é aquela ilusão de pensar assim, ninguém vai mexer comigo porque é compensador as pessoas me olharem como uma pessoa difícil. Ninguém vai me pedir nada. Porque sabe que eu tenho um temperamento difícil. Mas é uma forma de se proteger. No fundo, está cheio de medo. Cheio de medo. Aí acaba sendo compensador ser temido, mas às vezes não ser amado. Né? Chegar dentro de casa ser respeitado, ser temido, mas não é respeitado. Esse jogo de faz de conta que a gente faz com a gente mesmo. Não tem nada a ver com assertividade. Quando tiver uma pessoa arrogante, sempre é do contra, ele não é assertivo, não. Se está de alguma forma atrapalhando as nossas relações de interdependência, não é assertividade. Então, a assertividade viu o que é, e a gente desenvolve com Jesus mesmo, né, gente? O comportamento assertivo é bem à medida do equilíbrio da fé que o indivíduo mantém na justiça de Deus. Olha aqui como é que a Joana de Anjos é cirúrgica. Ah, eu confio em Deus. Eu acho até os meus cachorrinhos em casa, se eu começar a ensinar eles vão entender isso aí. Não é vantagem nenhuma entender que existe Deus. Qualquer tapado vai chegar nessa conclusão. Fazendo uma relação de causa e efeito inteligente com causa inteligente, vai chegar na conclusão que existe Deus. Agora, acreditar na justiça divina é para poucos, tá? Isso aí é para poucos. Fé em Deus, irmão, isso é muito fácil falar. Agora, fala assim, justiça. Fé na justiça de Deus. Aí já é outra história. Quando a gente passa por situação de que a gente julga de injustiça, situações de calamidades, de frustração, basta só acreditar em Deus. Existe Deus. Tem que acreditar na justiça de Deus. É outro patamar. Que aí isso vai trazer o quê? Vai me desarmar, não vou olhar esse mundo como se fosse inimigo, as pessoas como se fossem inimigas. Baixa a adrenalina. Baixa esse cortisol. Eu consigo ser mais assertivo. Eu estou desarmado, entendeu? Eu estou com o peito aberto. Eu levanto da cama e vou enfrentar a vida. De braços abertos. O que vier, chegou para mim, é para mim mesmo. Tem a ver com a justiça.
nos deveres que ele cumpre atender. Os deveres, a gente está buscando muito direitos, e os deveres. Lógico que as conquistas sociais são imprescindíveis e não vai parar por aí. Mas com elas vêm também os nossos deveres. E aí, o que eu faço com tantos direitos? E os meus deveres? Focar também nisso. Porque toda moeda tem dois lados. Né? Muito fácil falar em direito, mas cadê meus deveres? Estou cumprindo com meus deveres? Ótimo, justiça social. Mas eu estou sendo justo socialmente? Dever, ou seja, empoderamento. Empoderamento. Está vendo que tudo aqui está focando em nós? Ó, justiça, dever, no esforço a desprender em favor da própria incessante renovação moral, do contínuo crescimento espiritual na busca do infinito. Que a gente nota que os aspectos da doutrina espírita, as ferramentas espíritas, sempre focam nesse empoderamento, que é o cristianismo redivivo. Que é Jesus, né, pregando o evangelho. É Jesus olhando para os apóstolos falando o seguinte, tudo que vocês pedirem em meu nome, assim será feito. Mas até agora vocês não pediram nada. Até agora vocês não pediram nada. Eles não pediram nada para eles. Nada para eles. Estavam focados em servir. Em empoderamento. Com tudo isso que deriva de todos os aspectos, né? Reuniões de estudo, o passo, focado em desenvolver trabalhadores, é para nos amadurecer. Que ninguém aqui é coitado. Nós não somos coitados. Com nesse acreditar no poder do esforço próprio, no poder da justiça divina, na capacidade da gente atender a voz da nossa consciência, a gente consegue ter mais equilíbrio nesse comportamento e ser mais assertivos. E menos reativo ao outro, porque diminui este limite. Que Jesus possa nos iluminar. Fica aí o convite para a gente estudar esse livro, muito bom. Fala sobre medo, autoconfiança, muito bom mesmo. Idealismo. São aspectos, parece coisa simples, mas que te vê que faz sentido. Porque a gente não vai conseguir fazer o bem se a gente falar só assim, não. Não vai ter jeito. Que Jesus possa iluminar a nossa caminhada.